Então, Dr. Kepp, retornando ao nosso assunto, o senhor estava fazendo a classificação de diversos tipos vistos à luz da psiquiatria tradicional. E eu gostaria, então, de introduzir agora aos telespectadores esse conceito que o senhor trouxe nas suas descobertas de psicanálise, que existe uma unidade básica dentro de toda essa manifestação patológica. Quer dizer, o esquizofrênico, bem como o maníaco depressivo, o epilético, eles têm algumas coisas na base que são comuns e que facilitaria, inclusive, o tratamento dessas enfermidades. Porque na psiquiatria, então, existe um remédio específico para o maníaco depressivo, outro para o paranoico, vendo mais a causa até da doença como um desequilíbrio neuroquímico. E não que o desequilíbrio neuroquímico vem de acordo com a sintomatologia, a manifestação de uma patologia básica, que parece ser mesmo comum a todos os seres humanos. Então, o senhor traz na sua obra a importância dessa questão dos conceitos da luta contra a realidade, não é? Que a doença seria uma atitude, então estaria ligado ao campo da vontade da pessoa. Olha, Cláudia, a questão que eu acho mais importante é a seguinte a respeito da doença do ser humano. Quando eu falo em doença, eu me refiro mais à doença mental, à doença psíquica, psicológica, que depois das outras doenças, as doenças sociais, que existe uma patologia social também. E as doenças, vamos dizer, orgânicas do físico, seriam assim decorrentes, todas as doenças seriam decorrentes da doença psíquica. Então, o que é realmente um indivíduo doente? Pelo menos nos estudos que eu tenho feito. Então, quando vem uma pessoa aqui para se tratar, então, de duas uma, ou ele é um indivíduo que fala que tem muitos problemas, que ele não aguenta, que ele está em estresse, que ele tem fobias, ou então que ele tem uma depressão muito forte, ou ele diz isso, que ele está assoberbado por problemas, ou então ele é um indivíduo assim meio apático, meio frio, que ele não enxerga problemas nele. Ele fala que tem dificuldade no relacionamento, na família, etc., tem dificuldade no trabalho, mas ele não vê doença nele. Então, é interessante isso, que eu acho que essa é uma, vamos dizer, uma orientação mais moderna do campo da psicopatologia, que o problema não é que torna o indivíduo doente, não é um problema, vamos dizer, um problema assim, de fobia por bactérias, o indivíduo que tem fobia pela sociedade, não consegue frequentar a sociedade, ou então o indivíduo que tem um problema assim de relações humanas. O problema da pessoa, de qualquer pessoa, não é que causa neurose, que causa doença. O que acontece é que o indivíduo doente é o indivíduo que justamente não quer ter problemas. Então ele vem aí dizendo uma série de problemas que ele tem, mas no sentido em que ele quer uma vida sem problemas. Ou então esse outro tipo que eu caracterizei, o indivíduo que não vê problema nenhum. Tanto um como o outro, talvez o segundo caso é pior ainda, porque ele não tem nenhuma consciência. Então na análise, o que a gente nota é que tem um ego fraco, tem um eu fraco. Ele não quer enfrentar a vida, não quer enfrentar, não quer ser adulto. Então, é por isso que geralmente a pessoa que é levada até uma internação nos hospitais psiquiátricos, né, Dr. Kepp, quando a gente vai entrevistar, fazer anamnese com um paciente nessas circunstâncias, e quando ele é questionado o motivo pelo qual ele está sendo encaminhado à psiquiatria ou à psicologia, à psicanálise, ele geralmente diz que é por causa de problemas familiares, ou seja, a inveja da família, uma perseguição qualquer dentro de casa, um desentendimento vindo de fora para a pessoa. E nunca, ou raramente, a pessoa reconhece ele ter alguma espécie de problemática. É isso que você falou, é importante, porque toda pessoa que tem estresse, que tem problemas,
Ele fala, bom, eu sou assim por causa de meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque a sociedade é assim, Ou por causa eu sou assim por causa dos amigos, do inconsciente. ou da escola, ou disso, ou daquilo, compreende? Bom, não é nada disso. O indivíduo que tem, vamos dizer, um estresse, assim, uma problemática psíquica, ele tem um eu fraco. Então eu fiz um estudo, Cláudio, baseado na metafísica. Essa metafísica que eu me baseei, não é a metafísica que fala por aí em geral, esses misticismo, é a metafísica da Grécia Antiga, do Aristóteles, do Platão, do Parmênides, desses grandes pensadores que criaram praticamente a filosofia. Porque a partir do século XII, Cláudio, o ser humano deu um chute na razão. Não é que agora o cientista acha que ele não precisa mais da metafísica. O cientista, ele acha que ele não precisa mais da razão. Então, se ele não aceita a razão, ele fica louco. Então, o ser humano, o Nietzsche, né, aquele pensador alemão, disse assim uma vez que Deus está morto. Bom, ele era um esquizofrênico grave, um doente mental grave, que morreu com 49 anos. Não é Deus que está morto, é a razão do ser humano que está morta. Então, o ser humano não rejeitou a metafísica, rejeitou a razão. Então eu vou dar um exemplo de como é possível ver a patologia do ser humano através da metafísica, porque a metafísica é a ciência das ciências. É o terceiro grau de abstração. Quer dizer, a metafísica consegue ver praticamente tudo o que acontece de um modo assim mais profundo. Aqui, esse esquema. Não sei se a câmera pega bem. Eu fiz um círculo aí e coloquei no centro, vamos dizer, o ser. Então, o ser é o elemento principal no estudo de qualquer elemento, assim, da filosofia. O que é, vamos dizer, a verdade, a realidade? A verdade e a realidade é o ser. Então, o ser humano é como eu escrevi aqui, é o ser que é o sentimento na base, né, o amor, assim que ele nasce. Ele é também a verdade, a razão, e ele é também o belo, a estética. Então, se o indivíduo aceita, se ele aceita ser, se ele aceita o ser dele, como é assim pela natureza, ele é um indivíduo são. Se ele rejeita, aí ele cai na doença. Eu fiz aqui um outro esquema que mostra mais ou menos o que acontece. Tá para pegar bem? O não ser. Aqui, o não ser, quando ele começa a rejeitar o ser dele, quando ele não quer ser verdadeiro, não quer ser, vamos dizer, esteta, ele não quer ser assim bondoso, então ele começa a adoecer. Então, o que é a doença, né? A doença, por esse trabalho da metafísica, é a negação ao ser. Eu acho que essa é uma explicação assim muito básica que a gente pode ter a respeito da doença ou da saúde. Então, o que é a doença? É a, vamos dizer, a privação ao ser. Então, a doença é a privação à saúde. O que é o mal? É a privação ao bem. O que é o feio? É a privação ao belo. Então, o importante é o indivíduo ver a rejeição que ele faz a tudo que é bom, belo e verdadeiro. E então, doutor Kepp, essa questão da sintomatologia depressiva, esquizoparanoide, seria uma manifestação, não é? A sintomatologia, como que a pessoa reage contra o ser? Ou se deprimindo, ou agredindo a si, ou agredindo ao próximo,
enfim, uma série grande de manifestações ou de sintomas que variam de pessoa para pessoa, de acordo com a educação, as circunstâncias que a pessoa se desenvolve. Então, esse quadro todo, epileptoide, cicloide, estaria mais relacionado à sintomatologia do que às causas dos problemas, né? Porque não existe uma doença por causa desse fato. Vamos dizer, o indivíduo é dependente, então fica com uma úlcera no estômago. Ou então ele é agressivo e tem um problema cardíaco, se bem que haja uma certa relação, mas não é fundamental. O indivíduo, quando ele é agressivo, ele pode cair até numa depressão, ele pode ter uma enterocolite, um problema qualquer no aparelho circulatório, no aparelho respiratório, compreende? Não tem um fato que determina uma doença, mas é uma questão de como o indivíduo reage diante do bem, do belo e do verdadeiro, porque afinal de contas, a humanidade depende desses três elementos para subsistir. Então, daqui a poucos momentos, nós vamos retornar com o nosso terceiro segmento do programa Psicanálise Integral. Até já!